Vejo muito boa tarde, boa noite. Meu nome é Francesco, eu sou engenheiro de software no Nubank e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como a gente resolveu alguns problemas que a gente tinha, basicamente de desacoplar fluxos usando coordinators e rotas. Então, primeiro um pouco da nossa motivação, né? A gente começou, acho que como muitos de vocês, o app sendo várias telas, uma tela chama a outra, com telas que tem muita responsabilidade, que sabem qual a próxima tela que vem no fluxo, e esse é meio que o jeito mais fácil, o jeito que a Apple ensina a fazer as coisas, e é um jeito bem natural de se fazer. Eu lembro, antes de trabalhar no Nubank, quando eu trabalhava numa fábrica de software, um dia chegaram para mim com um aplicativo para dar manutenção e falaram, tá aqui esse aplicativo, ele funciona, você tem que pegar a tela 3 e trocar de lugar para a tela 2 no fluxo. Bem simples, aí eu olhei, tinha só um request no final para o servidor, eu falei, beleza, 2 horas eu resolvo isso. 2 semanas depois, eu ainda estava lá mergulhando, porque todas as telas sabiam qual vinha antes, qual vinha depois, iam guardando o estado de tudo que ia acontecendo, e aí era um pesadelo. E aí depois quando chegaram, falaram, agora eu quero fazer um teste AB, onde a ordem das telas é dinâmica. Eu falei, mano, não dá, vai ter que jogar fora e fazer. E esse é um problema que eu já vi acontecer em vários lugares, só que vai crescendo, você vai começando a ter mais fluxos, e aí seus fluxos estão acoplados um no outro, você não sabe muito bem como escalar isso. E aí, em paralelo com isso, a gente também começou a crescer o nosso time de engenharia. A gente foi de, 10 engenheiros mobile para 30 engenheiros mobile. E aí a dificuldade é muito maior. Quando você começa a ter um time grande, trabalhar num projeto, principalmente iOS, fica cada vez mais difícil. Você tem conflito de merge, você tem vários problemas. E aí, o que a gente fez foi quebrar nosso aplicativo em várias bibliotequinhas. Então, botar uma biblioteca só para o app de cartão de crédito, uma só para no conta, uma só para a parte de rewards. E aí, cada uma dessas partezinhas do app vai ter as suas telas e vai saber fazer as coisas. Mas aí, como é que a gente vai resolver isso daqui, né? Como é que você faz para um cara que está numa lib falar com outro cara que está na outra? E aí, quais eram as necessidades que a gente tinha especificamente no Nubank e qual foi o nosso racional para chegar nessa solução? Então, só um adendo antes, essa solução não é uma solução definitiva, não é uma solução mágica que funciona para todo mundo, foi a solução que a gente resolveu adotar, que resolve o nosso problema. Então, o que a gente precisava? A gente queria poder abrir fluxo de qualquer lugar do app. Então, agora que a gente separou em bibliotecas, a gente tinha várias bibliotecas separadas, você não podia mais ter um fluxo que era acoplado com um fluxo de outra biblioteca. Isso causava, você não conseguia nem compilar isso daí se tivesse uma dependência cíclica. O cartão de crédito tem um fluxo de pagar a fatura com a conta, que vai para a conta e volta. Isso daí já era uma coisa que a gente não seria capaz de escrever se tivesse do jeito que estava. Outra coisa, a gente queria poder fazer o nosso app ser mais dinâmico e responder ao back-end. Então, tanto no caso do teste AB que eu comentei antes, eu quero trocar a ordem desses 2 fluxos, quanto eu posso mandar um usuário para um fluxo, outro usuário para outro fluxo. Tem um usuário que só tem cartão de crédito, e tem cartão de crédito no conta. Então, vão ser coisas diferentes. E aí, essa era a nossa necessidade. A gente parou para pensar como resolver isso. E a gente chegou a uma conclusão até que bem óbvia, que esse problema já foi resolvido antes, há muitos anos, e ele foi resolvido na web. E então, como resolver? Bom, se a gente garante que toda a tela tem um único ponto de entrada e uma URL para identificar ele, a gente consegue resolver isso, e é o que as pessoas fazem na web há muito tempo, e a gente resolveu testar, por que não? E aí, o que a gente resolveu? Então, vamos colocar uma URL para identificar cada fluxo. Então, fluxo de no conta, vai ser Nubank, no conta, aí, transferência, transferência, e aí você quer passar os dados da transferência, interrogação, customer igual, então você pode passar todos os parâmetros que uma tela precisa para ela se montar na URL dela. Então, com isso, aquela URL é tudo que você precisa para começar um fluxo. Beleza, mas isso é só uma parte, né? Como a gente aplica isso na prática na iOS e como é que a gente ainda mantém a composição. Então, uma coisa muito forte para a gente usa muita programação funcional, a gente gosta de compor as coisas, de ter várias pecinhas pequenas que a gente consegue juntar. Então a gente não quer só ter uma solução, a gente quer ter uma solução que eu não tenha que ficar me repetindo, que eu consiga pegar essa mesma tela e usar em vários lugares se eu precisar. Então, a gente tem que conseguir tudo isso daqui.
E aí, a nossa solução ficou, no final, com uma cara mais ou menos assim, e eu vou entrar em cada um desses aqui e mostrar de maneira mais ou menos simplificada como é que é a cara de cada um deles, se a gente fosse implementar, como é que eles ficariam, para a gente entender um pouco melhor. Então, primeiro, o que a gente pensou? Você vai ter essas rotas, mas você vai ter que startar de algum lugar. Como é que você faz para abrir uma URL dessas? Para abrir essa URL, a gente criou um cara que a gente chama de Routing Hub, que é o ponto de entrada para abrir um fluxo. Então a gente tem aqui Routing Hub, Start, e você passa uma URL, por exemplo, no app/domain. Então a gente consegue, eu quero inicializar uma rota eu só chamo Routing Hub. Beleza. Mas não é tão simples assim. Depois que eu abro a rota, eu quero fazer alguma coisa. Então a gente, nesse caso aqui a gente fez usando FX, mas poderia usar qualquer tipo de solução, a gente recebe respostas conforme o estado dessa rota vai mudando. Eu vou entrar mais a fundo nisso. E, por último, lidar com os erros. Eu mandei subir uma tela, mas é uma tela inválida por algum motivo. Então, você também trata os erros. E aí, por último, quando completa, você faz alguma ação. Então, toda vez que a gente abre uma tela em algum lugar do app, vai ter mais ou menos essa carinha que é a gente chamando uma rota, lidando com as mudanças que acontecem, lidando com os erros e lidando com quando isso daqui termina. Mas o que acontece por baixo dos panos? Então aqui, nesse Routing Hub, no Start, se a gente fosse implementar essa função Start, que recebe uma rota, a gente vai ter um cara que vai ser um router, que é quem de fato vai rotear, e aí a gente criou o conceito de Route Descriptors. Então, eu tenho a rota, eu tenho uma tela, sei lá, a tela de transferência. A tela, por si só, é só uma tela. Eu preciso ter alguém, um cara, cuja responsabilidade é falar qual que é a rota que abre aquela tela. Esse cara é o Route Descriptor, e o Routing Hub vai ter vários desses. Então ele fala assim, eu tenho algum Route Descriptor que dá match nessa URL? Então ele só vai olhar. Todos os caras que eu tenho que sabem abrir telas a partir de URL, algum sabe abrir essa tela? Se ele sabe, ele abre a tela. Se ele não sabe, ele dá um erro. Então isso daqui é toda a implementação que você precisaria para ter isso daqui já funcionando. E aí, esse cara que a gente vai adicionar nele, então, vamos colocar um array de Route Descriptors e colocar a possibilidade das pessoas registrarem Route Descriptors, que são esses arquivos que descrevem as rotas, e também de registrarem routers. Router é o outro pedaço. Então eu tenho uma tela, eu tenho um Route Descriptor que descreve a tela, e eu tenho um router que vai saber abrir essa tela de fato. E aí, a gente vai poder, em runtime, registrar as nossas rotas. Então lembra que eu falei antes que eu tinha várias bibliotecas? Cada biblioteca pode exportar um Route Descriptor com as suas rotas, e aí quando a gente unifica todas as bibliotecas no mesmo binário, a gente vai lá e registra. Registra as rotas do rewards, registra a rota do chat, registra a rota de ativar cartão, registra a rota de ajuda. E aí isso daqui, eu estou mostrando só com uma, mas eu poderia registrar N rotas, que é o que a gente faz, N rotas por cada uma dessas bibliotecas. Então com isso, qualquer lugar do app consegue abrir qualquer rota que esteja em qualquer outro lugar do app. E aí beleza, a gente foi lá e vai chamar esse Route Descriptor. Que nem eu falei, ele vai descrever a rota e ele também vai ser o cara que vai lidar com o ciclo de vida. Então a gente criou esse cara que é um Routing State. A rota, quando você manda rotear, vai ter um estado, né? Você não manda abrir uma tela e ela abre. Normalmente você manda abrir uma tela, ela vai carregar alguma coisa, vai ser apresentada e no final ela vai terminar. Então, a gente tem esse cara aqui, o Route Descriptor, e aí se a gente fosse implementar algum Route Descriptor, ele só tem que ter duas coisas. Primeiro ele tem que falar se ele sabe ou não abrir uma URL, e isso é um método de match, não sei se dá para ler aqui, mas tem assim, função match, que recebe uma URL e retorna um boolean. Então é só uma função que fala, esse Route Descriptor sabe abrir essa rota? Essa função só tem essa responsabilidade, e ela só responde sim ou não. Então aqui a gente está comparando se o domínio é domain. Então você colocar xxx, domain, ou Nubank, domain, esse cara vai falar, sim, eu sei lidar com essa tela. E aí o próximo passo é a gente, de fato, implementar o start desse Route Descriptor, que é o cara que vai inicializar essa rota, que vai apresentá-la para a gente com o estado. Então, aqui o que a gente faz? A gente entra na próxima parte. Quando a gente tem um fluxo que é complexo, que ele tem várias telas,
eu não vou querer aqui instanciar um view controller direto. Eu poderia fazer isso, mas eu quero ter um cara que funcione como um coordenador de cada um dos fluxos. Então, dentro de cada fluxo, eu vou ter só um coordinator e vários view controllers. E aí, esse coordinator vai coordenar onde a pessoa está dentro daquele fluxo. Então, aqui a gente consegue ver, eu estou criando um coordinator com um contexto. Então, toda vez que a gente vai apresentar, a gente sempre passa um contexto, que é o view controller em cima do qual a gente vai apresentar. Esse cara aqui, ele não tem em nenhum lugar, sem ser aqui, uma referência para a tela, para view controller. O único lugar onde ele sabe que ele vai apresentar é nessa função, que ele recebe a rota que ele tem que abrir e o contexto que ele vai apresentar. Ele starta esse coordinator, se der erro, ele vai propagar o erro. E por último, como a gente está usando RX, a gente fala assim, quando terminar isso daí, quando ele for dar dispose nesse fluxo, dá dismiss no coordinator e fecha todas as telas. Se por algum motivo isso aqui for desalocado, eu quero que as telas fechem junto. Então aí, como eu falei, a gente tem esse cara aqui, né, o start de URL, ele tem 3 estados no menu dele, que é o preparing, quando você está preparando a rota. Então, por exemplo, lá embaixo deve tudo bem, você tem vários atalhos. Alguns, quando você clica, eles não funcionam na hora, eles demoram um pouquinho para fazer alguma coisa. Então, você pode plugar neles uma rota, ele vai ficar ouvindo esse observable routing state. Quando estiver em preparing, ele vai mostrar o loading, bonitinho. Quando for de preparing para started, ele vai tirar o loading e a tela vai aparecer para o usuário. E aí, quando o usuário terminar e produzir um resultado, ele vai produzir e ele vai emitir, produzir um resultado, e aí ele completa e terminou o que aquele fluxo tinha para fazer. E aí, então, a gente tem esse cara que entra, e agora dentro de um fluxo específico, que é aquilo que eu falei antes. Eu tenho um caso, eu tenho 3 telas uma atrás da outra, eu quero trocar a segunda e a terceira de lugar. Então, ao invés de eu pegar todas essas coisas e deixar no view controller, eu tenho um cara, que a gente deu o nome de coordinator, que a responsabilidade dele é fazer essa coordenação. Então, eles sabem em qual tela você está, eles sabem qual é a próxima, é ele que vai lidar com isso, e é só ele que vai lidar com isso. Então, se eu tenho um view controller de imputar o e-mail, ele só tem que saber imputar o e-mail e avisar que o e-mail foi imputado. E eu posso usar esse mesmo view controller na minha aplicação inteira. E vários coordinators podem usar ele. Então, com isso, a gente tem um coordinator que é como se fosse uma unidade de abstração de um fluxo. Então, eu tenho o fluxo de pagamento da minha fatura. Esse fluxo pode ter 2 telas ou ele pode ter 50 telas. Isso, para mim, é transparente. Tem um coordinator que vai lidar com isso e vai apresentar isso daí para mim. Então, vamos lá. Vamos supor, nesse caso, que eu tenho agora esse fluxo com as 3 telas. Eu vou lá, abro, e eu coloco aqui alguma informação. Essa informação volta para o meu coordinator. Aí o meu coordinator vai pensar, beleza, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o passo 2. Então ele vai lá e vai chamar o 2 com essa informação que eu tenho, que é uma informação que é relevante para esse view controller. Ele vai falar, beleza, sei lá, é o passo de colocar a senha. Aí o usuário vai colocar uma senha e vai passar essa senha de volta para o coordinator. Então agora o coordinator vai ter tanto o e-mail quanto a senha, e ele consegue ir para o próximo passo. O próximo passo é uma tela que só mostra os detalhes e vê se está tudo certo. Então ele vai mostrar, só que ela não necessariamente produz nada. Então você pode ter uma tela que só terminou, e quem conhece tudo isso daqui é só o coordinator. Então se eu quiser trocar essa e essa tela de lugar, nada muda. Então aqui um exemplo de um coordinator. Vamos fazer aqui um mais simples só com 2 telas, né? Então eu tenho uma tela, first screen, e a segunda tela que é second screen. Eu tenho essa função de start, que começa, e a função de dismiss para fechar. E aí vamos lá, se eu fosse implementar aqui no start eu vou criar a primeira tela e apresentar a primeira tela no contexto que eu recebo. Então é uma coisa bem simples, a primeira tela do meu fluxo eu coloquei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, beleza, quando eu apertar o next, chama essa função, first screen finished. Então aqui eu estou dando um exemplo usando um bloco aqui, que ele chama quando ele termina. Na prática a gente faz isso usando RX para poder compor essas coisas, mas eu quis colocar esse exemplo aqui para mostrar que você não precisa usar RX para fazer isso. Então aqui eu tenho um view controller normal, que eu crio ele e eu passo para ele uma closure. Quando ele terminou de fazer o que ele tem que fazer, ele chama essa closure. E aqui o que eu faço, eu chamo first screen finished, que é uma função que eu vou implementar aqui no coordinator, que eu inventei, que eu dei esse nome, podia ser qualquer nome que eu quisesse.
E aí aqui ele recebe esse input, que é o input que o View Controller passa para ele nessa closure. Então eu apresento a tela, quando o cara clica no Next, o View Controller só tem que chamar essa closure falando assim, ó, terminei o que eu tenho que fazer com esse input. E aí esse cara aqui vai falar, beleza, eu tenho aqui o input, e agora eu vou apresentar o segundo. Aí ele vai lá e apresenta a segunda tela em cima da primeira tela, por exemplo, porque ele quer apresentar em cima da primeira tela. Então o coordinator também vai decidir como ele vai apresentar as coisas. Ah, eu quero apresentar a segunda tela em cima da primeira. Então ele vai lá e pode fazer isso. E aí, por último, o dismiss. Ah, eu quero dar um dismiss nesse cara. Beleza, dou dismiss na primeira tela, ele vai dar dismiss de todas. Então, como é que funciona? Cada tela tem uma rota que descreve ela, que é uma URL. A gente tem um cara que é o Route Descriptor, cuja função dele é cuidar do fluxo, cuidar do ciclo de vida de uma determinada rota e associar uma coisa a outra. E aí esse Route Descriptor ele vai inicializar um coordinator e esse coordinator vai cuidar de um fluxo que tem uma coleção de telas. Então agora, se eu quisesse trocar das telas de lugar, eu nem preciso mexer na tela, eu só mexo no meu coordinator. Ou se alguém em um outro lugar fizer alguma mudança no fluxo deles, isso para mim é indiferente. Eu vou continuar inicializando o fluxo deles a partir dessa rota e tudo vai funcionar. E é simples assim.